Bom dia a todos. Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária deste dia 10, de julho de 2014. Os cumprimentos aos eminentes pares, doutor procurador, advogados aqui presentes, partes. Também cumprimentos aos servidores da casa. Submeto à aprovação a ata número 8.153 da sessão pretérita. Se não houver alguma manifestação para alteração, é declarada aprovada. Já não estava nem que já tem prazo marcado para julgamento, que é a sessão do dia 15, é o 1 da pauta, o 512.670/2010, representação de captação ilícita de sufrágio por arrecadação e gastos ilícitos, representante o Ministério Público e representado Júlio José de Campos. Então aqui reafirmo que desde o princípio já está marcado para o julgamento previsto para o dia 15 de julho. E assim eu justifico em razão de estar sendo noticiado pela imprensa de que seria o julgamento hoje. Na sessão passada também foi divulgado que seria na sessão passada, quando o julgamento já tem data pré-fixada para o dia 15 de julho. Isso para dar conhecimento a toda a sociedade. Adiado é o 2 da pauta. Adiado ou... Está adiado, mas mandar a próxima sessão. O doutor André, acho que vai indicar a data. Para aprovação. Vai para o dia 17. Dia 17. Então, já com data pré-fixada para julgamento, a continuação do julgamento é o do 2 da pauta, o 569.656/2010, embargo de declaração, agravo regimental em representação ilícita de sufrágio, 12ª Zona Eleitoral, Campo Verde, embargante José Geraldo Riva, embargado Ministério Público Eleitoral. A relatoria foi do desembargador do doutor Agamenon Alcântara Moreno, votou, acolheu parcialmente os embargos para suprimir referência à atuação do doutor Zé Luiz Brazac no voto condutor. Acompanhou o primeiro vogal, pediu vista o eminente segundo vogal, doutor André Stumpf. O terceiro vogal, a desembargadora Maria Helena, acompanhou o relator. O quarto vogal, doutor Samuel, também acompanhou o relator. O quinto vogal, doutor Pedro Francisco, acompanhou o relator. Então também fica aqui já registrado com julgamento pré-fixado, data para o dia 17. É o 2 da pauta. É o 569.656/2010. O pedido de vista. Vossa Excelência até votou. Estão atendendo pedido de preferência e com sustentação oral de ambas as partes. É o 7 da pauta, o processo número 267 de 2014, mandado de segurança, pedido de concessão de liminar, convocação e posse de cargo de prefeito, vaga aberta em decorrência da cassação de registro de diploma, Barra do Garça, 9ª Zona Eleitoral, eleição 2012. Impetrante Andréia Santos de Almeida Soares. Impetrado juiz eleitoral da 9ª Zona de Barra do Garça, litisconsorte Roberto Ângelo de Farias. Doutor Samuel, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Andréia Santos de Almeida Soares contra atos do juiz da 9ª Zona Eleitoral, que não procedeu à convocação da impetrante para assumir a vaga aberta em decorrência da desconstituição do diploma do litisconsorte passivo Roberto Ângelo de Farias, candidato a prefeito do município de Barra do Garça nas eleições de 2012. Narra inicial que Roberto Ângelo de Farias foi alvo de uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2010, quando concorreu ao cargo de deputado federal. A ação foi julgada procedente e acarretou a inelegibilidade do candidato. Contra essa decisão, Roberto Ângelo de Farias interpôs recurso ordinário perante o Tribunal Superior Eleitoral, requerendo a reforma da decisão condenatória. Concomitantemente a isso, o candidato manejou a ação cautelar com o fim de suspender sua inelegibilidade, suspensão essa concedida por aquele Tribunal Superior. Com a suspensão da sua inelegibilidade, Roberto Ângelo de Farias pleiteou o registro de candidatura para o cargo de prefeito nas eleições de 2012, na cidade de Barra do Garça. O registro foi impugnado nos termos do parágrafo 1º, inciso 1, letra D da Lei Complementar 64/90. O acordo 21.549 dessa Corte deferiu o registro de candidatura de Roberto Ângelo de Farias, afastando a impugnação. Em dezembro de 2013, o recurso interposto por Roberto Ângelo de Farias, na AGE movida em seu desfavor, foi desprovido pelo TSE, que também extinguiu a ação cautelar que conferia fato suspensivo à sua inelegibilidade. Sendo assim, após o julgamento do Superior Tribunal Eleitoral, com fundamento no artigo 26C da Lei 64/90, a impetrante requereu ao juiz impetrado que declarasse a desconstituição do diploma outorgado ao candidato Roberto Ângelo Farias, que nesse momento já estava com o mandato em curso, objetivando sua convocação e de seu companheiro de chapa como prefeita e vice-prefeita, eleito no município de Barra do Garça. Entretanto, esse requerimento ainda não tinha sido apreciado. A impetrante Andréia dos Santos Almeida sustenta que a recusa do juiz impetrado ao seu pedido viola direito líquido e certo, consubstanciado na sua convocação e posse, no cargo de prefeita de Barra do Garça, em face da cassação do registro e diploma do candidato vitorioso nas eleições de 2012. Liminar de deferida às folhas 91 e 94, decisão da qual a impetrante interpôs agravo regimental, o que foi desprovido por esse tribunal. Vieram informações do juiz impetrado, aduzindo que está aguardando a comunicação da decisão do TSE acerca do restabelecimento da inelegibilidade de Roberto Ângelo de Farias. O litisconsorte contestou a pretensão, alegando preliminarmente a incompetência dessa egrégia corte para determinar o cumprimento do acordo do TSE e a decadência do mandado de segurança. A impetrante opôs embargo de declaração com efeitos infringentes contra essa decisão, que negou o provimento ao agravo regimental. Ambos também não tiveram embargos esses que tiveram também provimento negado por esse sodalício. Em parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se com relação às preliminares alegadas por afastá-las e no mérito pela concessão da medida vindicada. É o relatório. Concedo a palavra ao eminente advogado pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Juvenal Pereira da Silva, excelentíssimo senhor relator, Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, em nome do qual peço vênia para comentar os demais membros desse colegiado, excelentíssimo senhor Dr. Douglas Fernandes, ilustre representante da Espartana Procuradoria Eleitoral, colegas advogados, senhores servidores, muito bom dia. Excelências, esse mandado de segurança, preliminarmente, necessariamente deve ser julgado em extinto, sem julgamento de mérito nessa corte, porque o juízo da Zona Eleitoral de Barra do Garças, após o julgamento do pedido de providências realizado nesse tribunal, declarou extinto esse pedido de providências, formulado pela impetrante Andréia, que foi a segunda colocada nas eleições do município, e que originou, então, esse mandado de segurança,
com base na decisão do juiz Oacó, que naquele momento entendia que não seria o caso de desconstituir o diploma de Roberto Ângelo de Farias e do vice, porque ainda não havia sido publicada a decisão do TSE, a matéria que já foi enfrentada nessa corte em inúmeras oportunidades, como bem realçou o Dr. Samuel no seu relatório. Então, de cara, tendo o juiz extinguido o feito lá na origem, não há como se sustentar a tramitação desse procedimento, desse right of mandamus nessa corte. Se for superada essa questão, o que admite apenas a título argumentativo, é de se defender também o não cabimento do mandado de segurança na presente hipótese, primeiro porque inexiste ato teratológico. Foi um pedido inaugural, formulado no juízo da Zona Eleitoral de Barra do Garça, e aí, sem contraditório, sem absolutamente nada, o juiz simplesmente falou, olha, não posso desconstituir imediatamente, até mesmo porque não foi publicada, novamente, a questão da publicação do acordo do TSE. E aí, a impetrante vem e maneja o mandado de segurança. Há, no direito eleitoral, uma máxima, um princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. E, jungido a isso, evidentemente que se, de fato, fosse adentrar nessa matéria, se fosse admitida a discussão da inelegibilidade dele, precedente, que foi revogada por uma medida cautelar que caiu no TSE, é necessário todo um procedimento que garanta o contraditório e a ampla defesa, até para se discutir se aquela inelegibilidade a qual, em tese, recai sobre ele, seria apta a ser sustentada no presente momento. E aí eu faço alusão a um precedente que consta no próprio parecer da Procuradoria Regional Eleitoral da lavra do ministro Henrique Neves, que eu rememoro de cabeça aqui. O item 2 da ementa diz que a aplicação do parágrafo 2º do artigo 26C, ele imprescinde do contraditório e da ampla defesa, com o devido processo legal, até mesmo para se discutir. E aí eu já faço um gancho, que eu traria essa matéria como última, mas, na verdade, o mandado de segurança impetrado por Roberto Ângelo de Farias e o vice no TSE, que no momento, o último ato foi a prestação de informações por parte dessa corte, o próprio ministro Noronha entendeu que ele não se enquadrava na linha D. Por quê? Porque foi condenado substancialmente por uso indevido dos meios de comunicação social. Eu tive o cuidado de ler as informações prestadas por esse tribunal, que foram relatadas pelo doutor Pedro Francisco, e peço todas as vezes, doutor, para entender que naquele caso, se a própria Justiça Eleitoral se contenta com o fato de que ele teria sido condenado porque o mero benefício seria suficiente para a cassação do registro, se a própria Justiça Eleitoral não adentra na questão de ter ele abusado do poder econômico, porque seria, em tese, o proprietário de fato da empresa, ele não poderia ser condenado por abuso de poder econômico, como evidentemente não foi. Tanto que no TSE, o voto da ministra Laurita Vaz, no ponto que enfrenta essa questão, diz isso mesmo. Ela remete ao voto do desembargador Gerson nesse tribunal e diz: o próprio TRE não enfrenta a questão do abuso do poder econômico. Se ele era o sócio proprietário, por quê? Porque a jurisprudência do TSE se contenta com o benefício, no caso do uso indevido dos meios de comunicação. E lá constou na própria ementa do julgado do TSE que foi condenado apenas por uso indevido dos meios de comunicação. Se fosse o caso de enfrentar a questão do abuso do poder econômico, então que o candidato adversário, o senhor Cândido Teles, que entrasse com embargo de declaração para dizer que a sentença, que a decisão do TRE, ou se não a decisão do TSE, foi omissa quanto a esse ponto. E aí o próprio ministro Noronha, ainda que em juízo de prelibação no mandado de segurança, ele analisou toda a documentação, estavam todos os acordos, e se convenceu de que não foi condenado por abuso do poder econômico. Não sendo condenado por abuso do poder econômico, não se enquadra na linha D. O uso indevido dos meios de comunicação social não consta na linha D. E todos nós sabemos que a jurisprudência do TSE diz que a interpretação das inelegibilidades tem que ser feita estritamente. Não se pode alargar o campo de aplicação da norma, porque violaria próprio inciso 2 do artigo 5º da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade. Então, ainda que se enfrente essa questão nessa corte, nessa oportunidade, não se pode desconstituir o diploma de Roberto Ângelo de Farias e, por consequência, do seu vice, porque ele foi condenado substancialmente por uso indevido dos meios de comunicação social. Aliás, naquela oportunidade não foi nem levado em consideração, eu rememoro o caso de Comodoro, no qual a desembargadora Marilena pediu vista, que relator foi o Dr. Lídio, em que esse próprio tribunal discutiu que se não há
a demonstração da participação de fato, sequer há de cogitar a inelegibilidade de quem foi beneficiado pelo abuso. E naquela situação não foi comprovada a participação efetiva do Roberto Ângelo de Farias. Ele deu uma entrevista com base num atentado, e depois foram entrevistas de terceiros que culminaram na cassação do registro dele. Então, até mais essa consideração deve ser tida com cautela, até mesmo porque a matéria está judicializada no TSE. O Partido da República, que fez o pedido de providência aqui nesse tribunal, entrou com agravo regimental, nós apresentamos as contraminutas. Sustentação das duas partes. E então se encontra no gabinete do ministro Noronha, e o agravo regimental provavelmente não foi incluído em pauta no TSE ainda, porque se encontra de recesso. E, vencida essa tese também, excelências, há que ser enfrentado por esse tribunal a questão do parágrafo 10, da regra do parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504. Por quê? Ela diz que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade, elas são aferidas no momento do registro. E é expressamente previsto que somente as causas que afastem a inelegibilidade poderão ser levadas em consideração em momento posterior. Nesse caso, já havia passado o prazo para recurso contra expedição de diploma. A impugnação de registro de candidatura, evidentemente, é mesmo porque foi impugnado o registro de candidatura dele e ele estava com uma condição suspensiva à época. Não, ultrapassaram todos os prazos legais para manejo de qualquer tipo de medida que viesse a afastar, desconstituir, cassar o litisconsorte passivo necessário. Então, até mesmo em nome da segurança jurídica, não seria cabível se discutir isso depois de passados mais um ano do efetivo exercício no cargo, sem nenhuma impugnação com relação a isso. E há de se lembrar também que no TSE, e só voltando à questão do uso indevido dos meios de comunicação, o próprio ministro Henrique Neves, ele é categórico no julgamento. Quem assistiu o vídeo vê que ele fala que o caso que se trata lá é uso indevido dos meios de comunicação social. Por quê? Porque eles estavam discutindo o prazo de inelegibilidade. A ministra Laurita Vaz estava acolhendo o recurso do Ministério Público para que fosse declarada a inelegibilidade dele por 8 anos. E aí o ministro Henrique Neves pediu vênia naquela oportunidade e falou: não, excelência, a jurisprudência dessa corte diz, a lei complementar 185 não se aplica às eleições de 2010, que foi quando ele foi declarado inelegível, então seria o prazo de 3 anos. E se não se aplica a lei complementar 185 de 2010, ainda mais um agravante. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto e 30. Já estou terminando, excelência, muito obrigado. Que a lei complementar 185 de 2010 foi que trouxe a inelegibilidade por órgão colegiado por condenação de órgão colegiado. A lei complementar 104 de 90 exigiu o trânsito em julgado. Se a lei complementar 104 de 90 exigiu o trânsito em julgado, como não havia transitado em julgado, não havia nem que se falar naquilo que o Dr. Pedro Francisco fala de inelegibilidade pré-existente, porque ela não existia. Ela só poderia existir a partir do trânsito em julgado. Não havia nem que se cogitar de inelegibilidade pré-existente para afastar a figura do parágrafo 10 do artigo 11. Então, excelência, com base em todas essas considerações, a defesa requer primeiro a perda do objeto, depois a rejeição do mandado de segurança pelo seu não cabimento e, no mérito, a denegação da segurança. Muito obrigado. E, presidente, só eu e o Dr. Renimar estávamos conversando aqui, nós queríamos externar a nossa vontade de fazer uma homenagem ao Dr. Samuel na sessão do dia 15, que vai ser a última sessão, né, em nome dos advogados do Instituto de Direito Eleitoral do Estado de Mato Grosso. Nós estamos inaugurando. Já queríamos externar essa vontade e esperamos que seja deferido o pedido. Muito obrigado. Por mim, eu defiro. Consulta o pleno, eu dou ao procurador. Deferido. Não, pode pôr aqui dentro. Obrigado, eu concordo. Mas depois eu passar. Qual que é o jogo que tem que ser? Como houve desistência da parte ex-adversa da sustentação, passo a palavra ao doutor procurador. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimos senhores advogados. Senhor presidente, esse caso ele foi analisado já por ocasião do julgamento do pedido de providências. E como o pedido foi acolhido e o provimento que se busca por meio desse mandado de segurança já foi concedido naquela ocasião, então eu gostaria apenas de agregar aqui ao parecer que já foi apresentado
a manifestação do Ministério Público pela extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, e no mais mantenho o parecer. Mantido, retorna a palavra ao eminente relator. O voto, eu vou até vocês já tomaram conhecimento, mas no dia 9/6 a Corte julgou o agravo regimental interposto nos autos da petição, cuja ementa está transcrita no voto. Então, considerando que o presente mandado de segurança tinha o mesmo objeto da petição, ou qual seja a adoção de medidas pelo juiz para que manteve a inexigibilidade do prefeito municipal de Barra do Garça com a consequente posse no respectivo cargo da segunda colocada. Considerando que essa Corte já determinou as providências no presente mandamos, forçoso reconhecer que a perda superveniente de interesse social, por quanto a tutela jurisdicional perseguida já foi alcançada e perdeu o seu objeto. Eu me lembro que foi voto vencido nessa Corte, mas, através de mandado de segurança, o TSE determinou a volta do prefeito ao cargo, entendendo que realmente não houve a legitimidade de parte da coligação, uma vez que não impugnou seu registro de candidatura transitado em julgado, além do mais, não interpôs a competente ação, ou seja, o recurso contra a impugnação de mandato no prazo legal. Então, com essas breves considerações, eu também voto pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso 6º do artigo 267 do Código de Processo Civil, ante a ausência superveniente de interesse processual. É como eu voto. Eu acompanho o eminente relator pela perda superveniente do interesse processual, acrescentando que, ainda se não fosse assim, não haveria qualquer ilegalidade na decisão do juiz, até porque ele era incompetente para cumprimento da decisão do TSE. O eventual cumprimento da decisão deveria ser feita, como de fato foi, pelo Tribunal Regional Eleitoral, órgão que julgou originariamente a ação de investigação judicial eleitoral. Então, com essas considerações, acompanho o eminente relator. Com o relator. Doutor Lídio. Também com o relator. Doutor André Stum. De acordo, excelência. Guardadora Maria Helena. Com o relator. Eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, extinguiu o mandamos sem resolução do mérito ante a ausência superveniente de interesse processual nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer oral da douta Procuradoria. A julgamento 3 da pauta, o processo 70.794/2012, recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico. Recorrente, o Ministério Público Eleitoral, recorrido Cristóvão Masson, Milton Lopes Guimarães. Dr. Samuel Franco Dalia Júnior, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Passo ao relatório. Cujo processo eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão proferida pela 13ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a ação de investigação judicial proposta em face de José Pires de Moraes Leite, Cristóvão Masson e Milton Lopes Guimarães, por entender que não existe nos autos prova incontestável de que os representados praticaram qualquer irregularidade eleitorais. Narra inicial que o primeiro recorrido, que era candidato a vereador, foi preso em flagrante por captação ilícita de sufrágio, prevista no artigo 299 do Código Eleitoral, tendo sido flagrado pela polícia com material eleitoral do candidato a prefeito Cristóvão Masson, segundo o recorrido, e dele mesmo. Na mesma ocasião, teria José Pires oferecido suborno aos policiais, o que comprovaria a culpa do mesmo. Quanto ao segundo e terceiro recorrido, Cristóvão Masson e Milton Lopes, candidato a prefeito e vice-prefeito respectivamente, teriam se beneficiado da compra de voto praticada pelo primeiro recorrido, incorrendo no mesmo crime. Além disso, teriam realizado a entrega de cestas básicas em troca de votos
através do irmão de Cristóvão Masson e outros subordinados. Consta ainda desordial que o segundo recorrido, Cristóvão Masson, abusou do poder econômico ao realizar festas regadas a bebida de graça com o intuito de angariar votos. Ao final, requereu a procedência da AIGE para declarar a inelegibilidade dos representados, bem como a cassação do registro do diploma dos mesmos. Após a instrução, o juiz de piso julgou improcedente a ação, entendendo que não ficou comprovado nos autos a captação ilícita de sufrágio, nem mesmo o abuso de poder econômico por parte dos representados. O Ministério Público recorreu da sentença, alegando em suas razões recursais que as circunstâncias narradas na exordial, juntamente com as provas testemunhais apresentadas, comprovam nitidamente a prática de atos ilícitos eleitorais por parte dos representados ora recorridos, devendo a sentença ser reformada para que a ação seja julgada totalmente procedente. Contra razões, pugnando pelo desprovimento. Em parecer, a douta Procuradoria manifesta-se pelo desprovimento do recurso. É o relatório, presidente. Mantenho o parecer. Mantido. Mantido o parecer. O recurso, também, no meu entendimento, não merece prosperar. O voto está disponibilizado, ele é um pouco longo, eu vou tentar resumi-lo. No que se refere a essa conduta do primeiro recorrido, então candidato a vereador, as provas apresentadas, principalmente o depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do então recorrido, não comprovam que houve compra de voto. Em primeiro lugar, porque os policiais não presenciaram entrega de dinheiro para qualquer eleitor. Os policiais fizeram a prisão do José Pires de Moraes e relataram que o dinheiro e santinho estavam com o José Pires. Sendo que com José Pires nada foi localizado. Relataram ainda que José Cícero acabou dando a entender que o dinheiro era para compra de votos e que ele era cabo eleitoral que receberia o apoio. Dos depoimentos, se nota que os policiais fizeram a abordagem e verificaram que o José Cícero, cabo eleitoral, que estava junto com José Pires, portava uma quantidade de dinheiro e santinhos, mas não presenciaram a entrega desse dinheiro para eleitores em troca de voto. Eu estou consignando aqui que para essa configuração do que dispõe e para a confirmação das condutas previstas pelo artigo 41A, é necessário que se comprove, além da prática, exatamente a intenção e o ato de obter a compra de voto. Ainda que esse José Cícero não tenha conseguido justificar a origem do dinheiro que os policiais encontraram com ele, eu entendo também que isso não é suficiente para afirmar, não existe prova de que o dinheiro veio do candidato José Pires e que a quantia era destinada à compra de votos. Simplesmente encontraram um dinheiro no bolso dele, não sabendo de quem que é o dinheiro. Como é que vai dizer que era o... Assim, entendendo que as provas não são hábeis a corroborar a alegação de que o primeiro recorrido entregou, doou, ofereceu, prometeu ou entregou bem ou vantagem para o fim de obter voto. Não houve essa prova. No que tange a conduta do segundo recorrido, aliás, do segundo e terceiro recorridos, os quais eles alegam que através de outras pessoas terão praticado captação ilícita de sufrágio e abusado do poder econômico, entregando dinheiro e cestas básicas em troca de votos, também observe que as provas não são robustas nem incontestes. Essas provas houveram oitiva de diversas testemunhas, Severino, Odair e Anderson Krug, que foram ouvidas em juízo para comprovar a compra de votos. A testemunha Severino, quando prestou seu depoimento em juízo, negou ter recebido qualquer cesta básica dos candidatos. Afirmou que faz compra no mercado e naquele dia recebeu em sua casa caixa com as compras realizadas. Ou seja, ele ia lá, comprava, o mercado mandava entregar. E não cestas básicas. Alegou lá que tem um dia certo para fazer compra e mais nada. A testemunha Odair trabalha no mercado Biguilar. Afirmou que no dia dos fatos, ele disse que estava sendo seguido e filmado pela coligação representante.
mas não se importou, porque ele estava apenas cumprindo o seu trabalho de entregar as compras feitas pelos clientes, e não cesta básica para eleitor. A testemunha Ângelo Kruger, gerente do mercado, afirmou também em seu depoimento que naqueles dias foram entregues somente compras e não cesta básica. E que o próprio Sebastião Mazon esteve no supermercado para saber o que estava acontecendo devido ao movimento em frente ao local. Tem aqui a oitiva do seu Anderson Kruger, que Vossa Excelência está disponibilizado, mas ele disse apenas o seguinte: como eu falei, é um exemplo. Esse sábado a gente ficou até 1h30 da manhã fazendo entrega, então é muito esporádico. Chover em Nova Olímpia, não tem nada a ver. Não, o mercado, ela vende cesta básica? Vende sim, só que no cupom fiscal sai cesta básica. Se você ver os cupons que eram das entregas, nenhum está escrito cesta básica. Todos estão escritos compras que a gente estava entregando naquele dia para os clientes. Dos depoimentos das testemunhas também não se traz comprovação alguma de que houve entrega de cestas básicas, o que é ratificado pelo próprio gerente do supermercado. No que se refere à realização de festas com distribuição gratuita de bebidas alcoólicas, também arguída na representação, o que foi praticado em tese pelo segundo recorrido, Cristóvão Mazon, também não há prova contundente nos autos, até porque a testemunha Jonas da Silva, que é proprietário do bar onde se reuniam simpatizantes de campanhas eleitorais, afirmou em juízo que vendia normalmente seus produtos, o que coloca em dúvida a alegação de que as bebidas eram fornecidas gratuitamente. Nesse ponto, vale também destacar que a realização de festa com distribuição de comida e bebida simplesmente não configura ilícito eleitoral. É necessário que se comprove de forma inconteste que a entrada e participação de festa estava condicionada a voto do eleitor. Transcrevo a jurisprudência do Tribunal do Regional do Paraná. Vejo que essa ação judicial não tem um arcabouço probatório robusto, deixa várias dúvidas, e entendo também que para a cassação e aplicação de inexigibilidade a candidato há necessidade de provas realmente em contexto, o que não ocorre nesse processo. Com essas considerações, já desprezando alguma coisa do voto, eu, em harmonia com o parecer ministerial, estou votando pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a sentença que julgou improcedente a ação de investigação judicial por absoluta falta de provas. É como eu voto. Algum pedido de informação? Então, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, não tendo voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 4, processo número 14.774/2012, recurso eleitoral, prestação de conta Corizal. Recorrente Cleto Borges. Doutor Samuel, relator, com a palavra. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Cleto Borges, candidato ao cargo de vereador no município de Acorizal, nas eleições de 2002, contra a sentença proferida pelo juiz da 30ª Zona Eleitoral, que julgou não prestar suas contas de campanha. O juiz de primeira instância entendeu que as inúmeras irregularidades apontadas no relatório preliminar e no relatório final do exame dão ensejo ao julgamento das contas não prestadas, pois impossibilitaram a análise dos recursos arrecadados e gastos de campanha. Cita entre elas a ausência de discriminação de critério de avaliação mediante notas explicativas, recibos eleitorais sem o CPF do emitente, extratos bancários dos meses de outubro e novembro sem valor legal, divergência entre o montante das receitas, despesas pagas em espécie e o devido registro, falta de esclarecimentos acerca da ausência de registro de despesas. O recorrente alega que as irregularidades apontadas no relatório preliminar para a expedição de diligência não foram sanadas porque não foi oportunizada a manifestação acerca das falhas. Aduz que houve equívoco do juízo ao julgar as contas não prestadas, pois apresentou sua prestação acompanhada de documentos que possibilitam a análise dos recursos arrecadados e dos gastos de campanha. Pugna pelo provimento do recurso
para ao final aprovar as contas com ressalvas ou mesmo desaprovar as contas, que foram tidas como não prestadas. A douta Procuradoria opina pelo provimento parcial do recurso para que sejam desaprovadas as contas. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido? Então, a aprovação. O voto também está disponibilizado. Com relação a essa faixa de intimação, ela não procede, porque o recorrente foi intimado via Diário da Justiça Eletrônico, na pessoa do seu advogado, para sanar as irregularidades. Ele julgou não prestadas as contas, entendendo que o candidato não apresentou documentos hábeis a possibilitar a análise dos recursos. Em que pesa o entendimento do magistrado, com todas as vênias, ao meu ver, essas irregularidades na prestação de contas poderiam ensejar no máximo a sua desaprovação e não a não prestação. Da análise dos autos, conforme já relatado, as irregularidades foram muitas e não foram sanadas pelo candidato quando intimado o relatório técnico. Contudo, não é razoável julgar as contas não prestadas quando estão presentes documentos que permitem uma análise mínima dos recursos arrecadados. Observa-se as folhas 8 e o que consta do demonstrativo de recursos, com valores de 3.400 e 1.397, consta o do demonstrativo de despesas efetuadas, no valor de 1.397. Consta ainda os status bancários de todo o período de campanha e as vias originais do recibo. Eu entendo que não seja o caso, realmente, de julgar as contas não prestadas, em face das irregularidades que não foram sanadas, por exemplo, com referência aos status bancários dos meses de outubro e novembro, que não foram apresentados. Ainda que o município de Corizal, por possuir menos de 20 mil eleitores, conceda ao candidato a faculdade de abertura de conta bancária, é certo que, uma vez aberta a conta, ele deve fornecer à Justiça Eleitoral a documentação que diz respeito à arrecadação. Importante lembrar que o extrato bancário único é o único meio confiável para se averiguar os recursos que transitam pela conta bancária, portanto, indispensável da prestação de contas. Essa regularidade, por si só, já é apta para causar a desaprovação de contas. E somadas às demais falhas da contabilidade, não há como se tomar outra medida. Então, eu estou concluindo, em harmonia com o parecer ministerial, votando pelo provimento parcial do recurso, reformando a sentença para julgar desaprovadas as contas e não prestadas. É como eu voto. Com pedido de informação? Esclarecimentos? Todos de acordo? Foi no mesmo sentido. No mesmo sentido. Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. É o 5 da pauta, o processo 100.763, 2012, recurso eleitoral, prestação de conta do Comitê Financeiro do Partido Político, de primeiro turno, Novo Biratã. Recorrente, Comitê Financeiro Único do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Novo Biratã. Recorrido, Ministério Público. Doutor Samuel, relator, com a palavra. Nesse caso aqui, o juiz da 31ª Zona Eleitoral julgou não prestadas as contas relativas às eleições de 2012, em razão de irregularidades tidas por insanáveis. Aduz o recorrente, aí vem o recorrente de lá e diz: recorrentes não possuem advogados constituídos nos autos. Por essa razão, os mesmos foram informados de possíveis irregularidades nas prestações de conta do Comitê Financeiro do PSD, somente nessa data, através de mandado de intimação. Ao final, requer a reforma da sentença para aprovar com ou sem ressalvas a prestação de contas do Comitê Financeiro do PSD. A douta Procuradoria opina pelo parcial provimento a fim de que sejam desaprovadas as contas. É o relatório. O doutor parecer? Mantenho o parecer. Mantido? Na verdade, é que
comitê se fez representar por um advogado legalmente... Não consta dos autos, aliás, que o comitê se fez representar por um advogado legalmente constituído. Tampouco que o representante da coligação subscritor do encaminhamento da prestação de contas possui instrumento procuratório outorgado pelo Comitê Financeiro. Além de mais, o juízo não intimou o comitê para que procedesse essa regularização da representação. Porque, conforme o artigo 3 da resolução TRE do nosso tribunal, diz o seguinte: em função do seu caráter jurisdicional, a prestação de contas deverá ser obrigatoriamente apresentada por meio de advogado legalmente habilitado. Na hipótese de não ser sido constituído advogado, deve o juiz eleitoral intimar o prestator para fazê-lo. Desse modo, forçoso reconhecer, o juiz não intimou, não for apresentado. Aí, o que aconteceu? Não foram apresentados os estados da forma definitiva durante o período de campanha. O Comitê Financeiro não declarou qualquer despesa, nem mesmo com a prestação de conta, tendo a peça inaugural recursar o pedido para que sejam apreciados os documentos ora apresentados. Assim, tendo o recorrente juntado os documentos em sede recursal, diante da constatação de que não for oportunizada a manifestação, aí sim entendo que deve ser conhecido. Voltando às irregularidades apontadas no relatório preliminar para expedição de diligências, a falta de movimentação financeira não é por si só motivo para a desaprovação das contas. Quanto aos extratos bancários, esses devem compreender todo o período de campanha. Nesse passo, compulsando os autos, verifico que foram apresentados extratos bancários dos meses de agosto e outubro, que na verdade não corresponde a todo o período de campanha, o que contraria o disposto no artigo 40 da resolução. Com essas breves considerações, eu estou em harmonia com o parecer ministerial, por não ser o caso de julgamento de contas não prestadas, votando pelo parcial provimento do recurso para reformar a sentença, apenas para desaprovar as contas. É como eu voto. Bem dado, senhor, com de esclarecimento. Todos de acordo. Proclama o resultado, o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 6 da pauta, o processo 31.685/2012, recurso eleitoral de prestação de contas, Comitê Financeiro, Partido Social Democrático, que é o recorrente. Doutor Samuel, relator, com a palavra. Esse também cuida de recurso eleitoral, até bem parecido, mas não dá para julgar por um bloco. Pelo Comitê Financeiro do PSD de Nova Biratã, contra a decisão do juiz da zona eleitoral, que julgou não prestadas as contas em razão de ausência de capacidade postulatória. Em petição de uma lauda, aduz o recorrente o seguinte: com a juntada da procuração anteriormente solicitada, convalida-se os atos apontados e, portanto, pode Vossa Excelência, em sede de recurso de retratação, modificar a sentença expedida para declarar a aprovação das contas. Caso assim não entenda Vossa Excelência, então receba a presente petição como recurso eleitoral e encaminhe os autos ao TRE para apreciação das contas. A douta Procuradoria, em sua manifestação, opina pelo desprovimento do recurso, na forma que seja mantido o julgamento das contas como não prestadas. Também opina pelo recebimento da prestação de contas no artigo 51(2) da resolução TSE. É o relatório. Corredor do parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Realmente o recurso não merece provimento. No caso em mesmo, o Comitê Financeiro do PSDB nas eleições, ao prestar conta, não o fez através de advogado habilitado nos autos. Constatada essa irregularidade, o juiz determinou a intimação para que ele constituísse advogado. Ele foi intimado em 18/1, tendo deixado transcorrer o prazo sem manifestação. Então não havia representatividade válida, nem capacidade postulatória. Em sentença datada de 9/12/2013, o juiz declarou não prestadas as contas. A representante do comitê foi intimada a decisão pessoalmente no dia 28/1, conforme consta. Em 30/1, apresentou o recurso nos termos descritos no relatório. Desse modo, não existe razão ao recorrente, uma vez que antes de pronunciada a sentença, for oportunizada a ele a regularização processual,
sem que houvesse manifestação. Transcrevo novamente o artigo 3º, que exige obrigatoriamente a presença de advogado com resolução desse tribunal e, com efeito, cumprida essa intimação para a regulação processual, ela não foi atendida no momento oportuno e entendo não ser o caso de admissão de juntada de novos documentos na sede recursal. Quanto à observação da douta Procuradoria Regional Eleitoral para o recebimento das contas, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º, eu entendo que ficará ao juízo da 43ª Zona Eleitoral essa decisão por ocasião da baixa dos presentes autos na instância de piso. Com essas considerações, então, em consonância com o parecer, estou votando pelo desprovimento do recurso, mantendo intacta a sentença de piso, com meu voto. Eu estou dando parcial para o provimento. Nós temos, só não estou acompanhando uma manifestação para o recebimento das contas nos termos do artigo 51, entendendo que isso ficaria a cargo do juízo de piso, quando da volta dos autos à instância. Mas, Doutor Pedro Francisco? pelo desprovimento do recurso. Doutor Agamenon? De acordo. Todos estão de acordo? De acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O 8 da pauta, o processo 2950-2014, embargo de declaração e mandado de segurança, embargante Raimundo Zanon e Edivaldo Astrize. Doutor Lídio Modesto da Silva Filho, o relator, com a palavra. Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Raimundo Zanon e Edivaldo Astrice, buscando a modificação do acórdão número 24057, que denegou o mandado de segurança impetrado contra ato do juiz da 23ª Zona Eleitoral, que recebeu a ação de impugnação de mandato eletivo. Os embargantes alegaram a suposta existência de contradição na fundamentação do acordo frente ao que determina o comando constitucional e infraconstitucional vigente, posto que a AIME questionada teria sido recebida, contrariando o prazo decadencial de 15 dias após a diplomação dos eleitos. Alegaram ainda que o acordo é omisso, posto que não teria analisado a ilegitimidade do Ministério Público Eleitoral para ajuizamento da AIME em questão, com fundamento na revogação do inciso 15 do artigo 22 da Lei 6490, pela Lei Complementar 135/2010. O douto Procurador Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório. Escolha o doutor parecer. Mantenho o parecer. Mantido. O presente recurso é tempestivo, preenchendo os demais recursos de admissibilidade. Os embargos declaratórios têm a finalidade de eliminar vícios numerados, no artigo 535, a saber, omissão, contradição e obscuridade. Na espécie, os embargantes alegaram a suposta existência de contradição na fundamentação do acordo, frente ao que determina o comando constitucional e infraconstitucional vigente, posto que a AIME questionada teria sido recebida contrariando o prazo decadencial de 15 dias após a diplomação dos eleitos, bem como a ilegitimidade do Ministério Público Eleitoral para o ajuizamento da AIME em comento, conforme se observa do parágrafo abaixo transcrito. Bom, está aí a decisão, né? Primeiramente, é importante consignar que o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões levantadas pelas partes, sendo necessário apenas que indique os fatos e provas que levaram à formação de seu convencimento, conforme julgado abaixo. Leio apenas a parte em negrito, por ser de interesse. O magistrado não está obrigado a manifestar sobre todos os pontos citados pelas partes, bastando utilizar das provas e fatos que considere suficientes ao seu livre convencimento. Em seu mandado de segurança, os embargantes haviam se insurgido contra a decisão do juízo da 23ª Zona Eleitoral, que recebeu a ação de impugnação de mandato eletivo em suposta contrariedade ao prazo decadencial de 15 dias após a diplomação. Ocorre que este regional entendeu, por meio do acórdão, que não houve a demonstração do direito líquido e certo necessário para a concessão do mandado de segurança, eis que o indeferimento da petição inicial é faculdade do juiz natural da ação. Em caso, o juiz monocrático poderia ter indeferido a petição inicial de plano, ou então decidido apreciar tal pressuposto após a devida instrução dos autos, tendo o mesmo optado pela segunda opção,
e isso consiste em uma faculdade daquele juiz, ou seja, não pode esta corte avocar para si a competência do juiz a qual determinar o indeferimento da petição inicial, como pretende os embargantes. Caso optasse por decidir pelo indeferimento da petição inicial, este regional estaria se assenhoreando da competência do juiz de primeiro grau, sendo que o rito correto é o aguardo das decisões daquele magistrado, quando os horas embargantes terão oportunidade para interpor os devidos recursos para esta corte. Conforme destacado no voto condutor, o voto está aí, o voto é nosso, vou ler apenas a parte em negrito. A questão relativa à decadência foi arguída pelos impetrantes em peça de defesa como matéria preliminar. A pressa dos autores em ver reconhecida a decadência não pode ser interpretada como direito líquido e certo. Outro ponto que merece nota é a circunstância de o processo estar tramitando na 23ª Zona Eleitoral, onde, obviamente, as partes terão a oportunidade de adotarem as medidas judiciais que entenderem necessárias para a defesa de seus direitos, inclusive a interposição de eventuais recursos. Logo, o mandado de segurança não pode ser utilizado para fazer as vezes de recurso, ressalvadas as situações excepcionalíssimas onde não haja recurso disponível, o que não é o caso dos autos. De Sarte, o que os embargantes pretendem é a reapreciação da matéria por esta corte ante a ausência de contradição no acordo embargado. De igual modo, os argumentos acima elencados se aplicam à alegação de omissão no acordo embargante diante da pretensa não manifestação sobre a legitimidade do parquê com base na revogação do inciso 15º da Lei 6490 pela 135/2010. Quando o juiz acode decidir no processo principal as questões preliminares levantadas pelos embargantes, e sendo esta decisão favorável aos seus interesses, poderão mesmo interpor recurso a esta corte, eis que o mandado de segurança não pode ser utilizado como recurso, e eu trago outros arestos pretorianos nesse sentido. No mais, convém trazer à baila a opinião do Procurador Regional Eleitoral sobre os embargos ora analisados. Todavia, eminentes pares, leio somente a parte em negrito. No caso, não há que se falar em contradição no teor do acórdão, está aí o número, porquanto os embargantes alegam questões puramente de contradição externa, a qual não autoriza a interposição de embargos de declaração. Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. É como voto. Dá-se algum pedido de esclarecimento? Estão todos de acordo? Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Agora eu trago um aqui da pauta complementar, que é o processo número 34.041. Requerimento de coligação Viva Mato Grosso 2, PSD, PTC, PTN, PEN, PRTB e SD, candidata Adalto de Freitas Filho, cargo de deputado federal, número 7.700, que requereu a sua renúncia à candidatura. Doutor Agamenon. Já foi encaminhado o voto? Já foi votado, na verdade é só publicação aqui, né? Então a publicação. Processo com decisão monocrática publicado em sessão. Diante da regularidade dos documentos e cumpridas as formalidades necessárias, homologo a renúncia do candidato, determinando à Secretaria Judiciária as providências necessárias para sua concretização e as demais providências de praxe. Todos de acordo? Então, proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, homologou a renúncia da candidatura do então concorrente Adalto de Freitas Filho ao cargo de deputado federal. Senhor presidente, só para a ordem, eu acho que não haveria necessidade do pleno se manifestar nesse aspecto. A decisão é monocrática e a resolução só diz a publicação em pleno. Então não haveria necessidade, de colher voto dos colegas, dos pares, não. Só para uma questão de encaminhamento. Porque foi uma decisão monocrática mesmo, né? Só publicada. Sim. Está publicado o acordo. Nada mais havendo, antes de encerrar, deixa a palavra se algum eminente
Pares pretende fazer uso da palavra?